fora quebra os vínculos, quebra a maldição, precisa fazer algo para prosperar, que muita gente pede oração aí no canal, eu faço live, ou no Instagram, pastor, eu tô com problema financeiro, também eu acho que deve chegar no... Sim. E qual os passos? Da parte financeira. Para prosperar. Vamos dizer que ele faz essa parte, quebrou, renunciou, Sim. mas o que precisa fazer para prosperar? No seminário de restauração financeira, eu mostro as portas, os tronos, identificamos os altares, tem mapeamento, nós desligamos. No final, eu ensino o que eu aprendi. Para você romper financeiramente, você precisa de uma boa ideia. E você precisa não ter preguiça, né? Quando eu comecei o primeiro seminário, pastor, eu tinha 2 lojas, né? Tive 2 lojas. E hoje eu entendo que eu fali porque eu tinha uma ferida na alma. Se eu ganhasse 10 mil na semana, pastor, eu ia pro shopping e gastava 20. Então não tinha como prosperar mesmo. Mas era o quê? Uma ferida. Não preenchia, eu não tinha o Espírito Santo. Então foram se fechando portas que estavam abertas financeiramente. Quando eu cheguei para Deus, eu cheguei destruída. Eu já não tinha mais loja, mas eu tinha uma vida financeira boa, porque meu marido, graças a Deus, ele é um provedor bom. E tudo do que eu vivo hoje, dos conhecimentos, o mérito foi dele, porque ele pagou, pastor, para mim. Então, quando eu aprendi sobre prosperidade, eu entendi que eu precisava de uma boa ideia. E eu precisava não ficar dependente de pessoas. E eu comecei a dar um seminário, que era o Restauração Sexual, eu dava para uma pessoa, era individual. Eu ganhava, vou falar para vocês, R$40 pro seminário. E eu dividia com a minha pastora, ela sabe que ela vai assistir, que eu trazia ela, entrava eu, ela e a pessoa. Então eu dividia com ela todo o seminário. E eu buscava um por um, pastor. Olha, eu estou fazendo seminário, faz. Era muito difícil de ter uma pessoa para fazer o seminário. E Deus, ele foi vendo aquela força de vontade. E ele foi aumentando, que hoje, quando eu lanço um seminário, é de 20 a 30 pessoas. Então, hoje eu vejo as bênçãos. Deus falou assim, ó, fechou as portas, a prosperidade está sobre a sua vida. E isso aqui você conquista através da palavra. Quando você fecha as portas, como eu falei, destrona os altares, identifica qual é a legalidade que você tem, os tronos que estão sobre a sua vida, você precisa ser cirúrgica na oração. Não perder tempo. O que você vai orar por perversidade sexual se a tua área não é perversidade sexual? A sua área, vamos supor que é idolatria. A sua área é uma área de mamon. Então, para que você vai ficar 2 horas orando por Lilith? Tá perdendo tempo. Então, hoje eu ensino as pessoas a terem autoridade, discernimento e começar a governar a própria vida delas. Eu vou falar de uma ideia que eu vi uma vez, mas eu vou te dar uma ideia. Você tem que pôr tudo isso aí num curso fechado já para a pessoa fazer, que eu sei que é diferente que você faz online ao vivo, né? Mas já montado, que eu acho que muita gente adquiriu o curso. Mas eu vou falar que eu ouvi uma mensagem de um pastor, ele falando sobre ideias milionárias, e aí eu lembrei você falando disso, de uma ideia, e eu quero dar esse exemplo dessa ideia. Um rapaz lá nos Estados Unidos estava brincando com o seu cachorro, jogava a bola, e aí o cachorro, quando batia o sol, estava um dia ensolarado, ficava meio perdido por causa do sol. E aí ele pegou o óculos escuro que estava com elástico, amarrou no cachorro, aquele óculos escuro, e aí o cachorro ficou brincando normal. E aí ele teve uma ideia, eu vou criar, uma ideia até louca pensar, né? Eu vou criar um óculos escuro para cachorro, para os pets. Olha. Se tornou milionário com uma ideia que parecia até absurdo. Óculos escuro para cachorro se tornou milionário. Então, às vezes, uma ideia pode tirar você do buraco aí. Peça aí criatividade. Isso. Nosso Deus é criativo. E tem o lado criativo na Bíblia, tá? Para quem não conhece, a Bíblia diz que é o lado direito. É o lado criativo. E quem cria isso é quando a sua criança tá ativada. Precisa ativar a criança. Só vê mundo espiritual quem tem a criança ativada. E como faz para ativar a criança? Para ativar a criança é sair dos traumas e você ter esse óculos de Jesus. Esse óculos que o Senhor falou, você vai colocar esse óculos. Porque a Bíblia diz que o reino dos céus é das crianças. E nós, por muitos traumas e dores que pessoas causaram na gente, a gente perdeu essa criança. E às vezes eu brinco quando eu ativo a minha criança. Quando eu como um bolo, que eu tô feliz comendo um bolo. Quando eu vou no shopping e compro uma blusinha do Snoopy, coisinha bonitinha, eu tô ativando essa criança. Então essa imaginação, ela precisa estar muito aflorada, que você vê que a criança, ela te conta uma história que você fica de boca aberta, que nem existe. É a inocência, tá ativada, e o mundo espiritual ele é ativado através da criança.
Então vamos ativar a criança. Tá na Bíblia. Vamos ativar. E também você tem um seminário, achei bem interessante, que eu estava vendo lá no link da bio do seu Instagram, depois você vai passar ele. Aí vai libertação, e aí não fala assim, ativação de dons. Tem a ver a libertação com a ativação de dons? Sim, uma pessoa que ela não é liberta, né? Hoje eu entendo, antigamente eu não entendia. Eu achava que o Espírito Santo ele estava em qualquer pessoa. E não. Quando você aceita Jesus, ele passa a morar, ele entra no seu espírito. Mas tem a diferença de morar e ele está sobre, que está em Atos dos Apóstolos. Uma coisa é a nuvem, a presença está sobre você. Quando você é liberto em todos os ambientes, como eu falei nos seminários, todas as áreas, os dons começam a ser ativados. É automático. Vou dar um exemplo da cura. Pastor, eu gosto dessa área da cura, eu tenho chamado, tá? O que você está fazendo para ativar? Nada, eu estou esperando o quê? Que Deus falou assim, intercessão é uma coisa, ação é outra. Você tem que pôr a mão. Como que você ora por cura? Vai nos hospitais. Tem um monte de gente precisando de cura. E muitas pessoas estão limitadas em igreja. Ah, não tem oportunidade, meu pastor não dá. Você está limitando o Espírito Santo, porque tem um campo lá fora gritando. E Jesus, ele vinha nas sinagogas e ele era expulso. Ele não podia fazer muitos milagres ali dentro. Então tem um campo lá fora gritando, pedindo socorro. E quando você começa a orar por cura, automaticamente Deus vai te dando mais graça, vai derramando no odre. O nosso odre é o espírito, ele vai sendo alargado. E ali, a probabilidade de você ser muito usada ali é grande. E outra coisa, vou dar outra chave. Quando você for orar por cura, você tem que declarar uma palavra de cura. Quem faz algo no mundo espiritual é a palavra, não é você. E você não precisa ficar horas orando por cura, pastor, igual o povo fala. Seja rápida. É autoridade você tem ou você não tem. Ou você tem unção ou você não tem. Senhor, eu entro agora no campo de batalha, eu me apresento aqui nas cortes celestiais como ministra de cura e libertação. Senhor, a partir de agora, eu estou à frente do campo de batalha. Eu te peço um anjo, que o anjo comece a trabalhar. Eu ministro cura, aí você ministra um versículo bíblico e ali você fala, a pessoa vai apresentar, pastora, é muita enxaqueca que eu tenho. Pronto, toda enxaqueca agora, eu dou uma ordem, vai embora em nome de Jesus. É isso aqui. Não é ficar rodeando. Quem liberta é Jesus. Quem faz ali é o Espírito Santo. Então a gente não precisa ficar horas e horas tentando embebedar a pessoa, que eu falo que está embebedando a pessoa, enganando ela, sendo que você ou tem unção ou não tem. É verdade. Então tem esse dons, aí você fala de todos os dons? Os dons todos, a maioria. A fé ela é ativada com o quê? Com os testemunhos. Você vai ouvindo testemunhos, você vai criando seu testemunho, né? Você vai vivendo do seu testemunho, vai aumentando a sua fé. A probabilidade da fé ativada, ela é o princípio para todos os dons manifestar. Sem fé você não tem dom de cura. Você precisa ter fé ativada. Sem fé tu não liberta ninguém, né? E esse processo da cura não é só cura física. Tem pessoas que têm o dom para tirar pessoas de cativeiro, que é as dores, as feridas da alma. Como é que ativa? Como é que eu ativei? Com seminário. Quando eu comecei a pegar pessoas. E no começo eu não sabia orar, eu gaguejava, eu tinha medo, mas Deus falou assim, se você não tiver uma ação, eu não consigo te desenvolver, Thalita. Eu preciso que você coloque a mão para eu começar a trabalhar. E as pessoas estão paradas, esperando um passe de mágica. Eu quero ser pregadora, eu sou evangelista. Não estuda, não faz uma teologia, nada, está esperando algo sobrenatural. E não é assim. Deus, ele olha para você e fala assim, eu te entreguei um dom, corre atrás, busca que eu vou te usar nessa terra. Eu queria que a pastora, falando de altar, você falou no início, né, que altares de sangue, como é esses altares? Até para explicar melhor, para alguém entender os altares que ela fez ou que a família fez. Como identificar o que é altar? Como é esse altar? Que a pessoa fez para Satanás ou para outros demônios? A gente fala de altares na Bíblia porque Deus dá várias passagens no Antigo Testamento que ele manda Neemias, né, orar confessar os pecados dos antepassados. Gideão, olha Gideão, volta lá e ora primeiro, destrona os altares. Altares é tudo que a sua linhagem levantou para outro lado, ou é Deus ou é demônio, não tem meio termo. E vamos supor que a sua família ela foi católica e ela tem um sincretismo religioso, ela gosta das imagens, ela precisa de algo, mas ela ama Jesus. Tem passagem na Bíblia que você vai ver que Deus falava, eles me amam, eu preguei isso agora, preguei Deus falando, esse povo me ama, mas eles também precisam de alguma coisa para elevar a fé. Toda vez que você tem um amuleto, tá? Algo que você pega e você acha que aquilo está te trazendo sorte, alguma coisa, é um altar. Deus condena.
Eu vou falar algo aqui que vai abrir a visão. Se você tem crucifixo e cruz, tire isso da sua vida. Existe um demônio chamado Crucitas. Ele atua nas cruzes. A Bíblia, ela diz que a cruz é um símbolo de maldição. O Filho de Deus carregou aquilo ali. Então as pessoas que têm ministérios, que têm às vezes a cruz lá, mas está vazia. Mas tem um demônio que atua nela. Porque Jesus carregou aquilo ali, ele foi chicoteado. Então a cruz já é um portal. E às vezes a pessoa não tem esse entendimento, porque não estudou os demônios. Mas existe um demônio que atua nas cruzes, inclusive do cemitério. Aí já entra na área do cemitério, que vai ter que entrar em Omolu e vai entrar em outros. E aí nós passaríamos horas aqui falando. Que tem a cruz no altar, não tem problema? Nos meus olhos de libertadora hoje tem. E, vamos dizer, o altar é uma porta. Uma porta. É algo que você alimentou o demônio. Você deixou um prato para ele ali. É um altar que a Bíblia fala. E ele se alimentou daquilo. Se você não quebrar esse prato e jogar fora, ele vai de vez em quando vir comer a comida que ainda está ali. Então a gente fala destronar o altar e tem que entronar o sangue de Jesus. E a pessoa precisa entender, pastor, que ela tem que acabar com tudo. Não pode ter idolatria. Esse negócio de, eu preciso, como eu estou falando para o senhor, de ter um crucifixo ali na minha casa. Eu preciso disso, como eu vejo muitas pessoas, inclusive tem, né? A cruz com Jesus ali, queridos, sai não pode, Deus condena. Ele disse, desliga tudo do mundo espiritual, ele é espírito. Eu não preciso de nada hoje para ter essa comunhão. Ele é espírito, ele não está mais em coisas. E tem coisas hoje que é portal para demônio. E eu vou dar outro exemplo. Chegou um caso, um tempo atrás, que a pessoa manifestava muito na casa. Fizemos a campanha. Toda semana, manifestando. Chegou no último dia, ainda tá manifestando. Eu falei, mas que tanto demônio é esse que a gente tá ministrando, já desligamos, expulsando e nada. Ali era possessão. Aí, quando foi no banheiro, que eu olhei, o discernimento de espírito é isso, que eu olhei, eu vi uma medalha, que tava Nossa Senhora, lá, guardadinha. Quando eu toquei, ela manifestou na sala. O demônio estava escondido ali dentro. Então, todo o trabalho que a gente fazia não estava surtindo efeito, porque dentro da casa tem um prato para ele. E ali, quando a gente tirou, que eu falei, joga isso fora, em nome de Jesus, não dê para ninguém, maldição não se transfere. Você aprendeu que aquilo não é bom, não dá para ninguém. Quando ela se desfez, acabou. Era um portal. Então, tem casas que a gente entra e você não vai ver o demônio, mas você identifica os altares, tudo que está ali alimentando o demônio. E como eu falei, ele precisa de uma gota. E quando o líder, nós falamos do líder que procura a pastora precisando de libertação, procura para ser liberto, ele está ministrando. E aí? Acontece o quê? Ele está ministrando, orando para as pessoas, ele passa o quê? Transferindo demônio. Porque eu vou dar um exemplo. O mundo espiritual, você não vê, mas ele existe. Quando você liga uma TV e tá passando uma pornografia e você dá ênfase, já entrou. Ele precisa daquilo. Seus olhos são a janela da alma. Automaticamente, você talvez na hora você não tenha vontade, mas ela desperta em algum momento. E os líderes, vamos supor que esse pastor, ele não fez libertação na área sexual, mas ele é pastor ungido. E de madrugada ele foi lá e o pecado de estimação que eu falo está no oculto. Passou a barra de rolagem, né, do WhatsApp e viu uma moça bonita de biquíni, despertou nele algo. Aí ele vai lá e se masturba. Ninguém viu, mas Deus viu. E naquele momento abriu-se uma porta para os demônios da perversidade sexual, que é Lilith e suas filhas, que eu falo, que trabalham nessa área. E quando ele ora por uma pessoa, se ele é a cobertura da pessoa, primeiro, o pastor ele é o guarda-chuva. O que vem na pessoa primeiro bate no guarda-chuva. Se esse guarda-chuva está furado, as gotas passam, molha a pessoa. Então, quando a pessoa tem esses demônios, que ela ora, aqui tem um ponto de energia, não é à toa que Jesus tinha as marcas. Isso aqui você tanto transfere quanto você suga. Por isso que as nossas mãos, eu não ponho a mão na cabeça de ninguém, a não ser que seja expulsar demônio. Quando você orar, isso aqui faz o mesmo efeito. Você pode tocar no ombro, pegar na mão. E quando ele está orando, que ele coloca as mãos, o que ele fez na madrugada, aquela quantidade de demônio, passa para aquela ovelha. E aí a ovelha começa a ter pensamentos de trair o marido, mas não é ela. É o que transferiu no mundo espiritual. Espírito. Um espírito. Um espírito. Você falando de simpatia, eu lembrei uma vez que eu fiquei chocado.
Eu tava lá no Nordeste. O pessoal do Nordeste é uma benção, mas tem muito aquela cultura de ter simpatia, né? O secretismo religioso e outras coisas. Mas eu tava numa casa de crente. E a irmã lá, muito antiga, 30 ou 40 anos, eu acho que 40 anos de crente, era uma senhora, né? Aí eles chegaram, eu tava na casa, eu tava hospedado numa casa, né? Não vou dar muito detalhe, senão a pessoa descobre. Eu tava hospedado na casa e chegou uma família, e aí a mulher tava grávida, e aí eu só vi ela pegando um copo de água e jogando aliança dentro e bebendo. E eu olhando, e eu falei, mas por que isso, né? Achei estranho jogar aliança e bebendo. Não, é que nós estava vindo ali na estrada, aí um carro passou, e aí foi um susto para todos, e ela estava grávida, acho que de 8 meses ou 7 meses, e aí disse que para fazer isso, para segurar o bebê. Mas quem falou isso foi a irmã, 40 anos de crente, que deu essa ideia. E eu falei, é mesmo? Eu fiquei de bravo, falei, que não orou? Ela colocava a mão e orava, mas bebeu a água com a aliança, que é a superstição, né? Que dizia É a que magia branca, né? A leve. a leve, simpatia do pão, pão da prosperidade. Não sei se alguém já viu essa simpatia, pão da prosperidade, vai passando para 7. E aí o pessoal vai fazendo algo normal, né? E o senhor falou de simpatia, o senhor vai ver também que tem pessoas que vai se identificar, que fazem tatuagem, né? E as pessoas falam, pastora, tatuagem é pecado? Eu vou falar do mundo espiritual. Não, desculpe cortar, mas tem a ver com isso. Tem até pastores hoje fazendo tatuagem. Sim. Os líderes. Sim, erradíssimo, né? Uma pessoa que é liberta, ela não faz mais isso, né? Agora vai mais um corte aí. Tem um pastor famoso aí que falou que não tem nada contra. Pode falar. Ó, vou falar da tatuagem. Eu sou toda tatuada, tá? Falei pra vocês, tem 1 ano meu ministério, eu vim do mundo. Nós temos uma alma, tá? A nossa alma, ela carrega gostos. Por que que eu gosto do cabelo loiro? Por que que eu gosto de pintar minha unha? Isso são gostos da nossa alma. Desde criança, eu gostava de tatuagem. Tá na minha alma. Quando eu vejo uma tatuagem, pastor, é como se eu tô olhando pra uma parede e é um quadro. Só que eu aprendi que eu abri muitas portas, né? Altares de idolatria. Quando você faz uma tatuagem com o nome de uma pessoa, é uma idolatria. Deus condena. Então já é um altar. E eu fui fazendo uma sequência de tatuagens que depois eu tive que fechar, orar, ungir com óleo, declarar que ali não tem mais poder sobre a minha vida. Mas existe uma consequência. E hoje, eu muitas das vezes, pastor, as pessoas que são religiosas, veem com maus olhos. Porque vem o estereótipo, como eu falei. Só que eu fiz no mundo. Hoje eu não faço mais. E o porquê que a tatuagem não pode? Porque corre sangue. Quando você risca a tatuagem, tem um sangue derramado. E os demônios vêm se alimentar. E quando os demônios se alimentam, dependendo do desenho, né? Você vê que tem pessoas que fazem o símbolo do infinito. O símbolo do infinito é o quê? Que não tem fim. Então você tá o que a Bíblia fala sobre perpétuo, né? Que tá até no dia do perdão, é um estatuto perpétuo, então não tem fim. Independente do sacrifício da cruz, se você ler bem o dia do Yom Kippur, se você estudar, porque tem códigos na Bíblia que tem que ir no dicionário e tem que ir na Torá. Deus fala assim, estatuto perpétuo. Perpétuo não tem fim. Então, muitas pessoas eu vejo não façam mais o dia do Yom Kippur, mas estuda mais um pouquinho, que tem uma palavra ali que é uma chave. Então, quando você faz o símbolo do infinito, automaticamente você bateu uma procuração no mundo espiritual. Eu estou presa com essa pessoa até que a morte venha. Então, isso é o quê? Um pacto. É um portal. Então, as vidas de pessoas estão presas, pastor, no mundo espiritual, dessas simpatias, essas coisas pequenas que a pessoa, sem conhecimento, abriram as portas. E a pessoa não destrava na vida emocional. Casa, separa. Aí tá presa no primeiro namorado, porque às vezes é uma tatuagem que tá prendendo eles. E como faz para quebrar a tatuagem? Maldição, ou essa porta, ou esse altar, como fala, como faz para quebrar isso? Quem fez? Sim, a tatuagem. Eu tenho 4 tatuagens, eu tenho a morte desenhada aqui, eu desenhei a morte, pensava em me matar, tem a tatuagem da morte no meu braço. Bom, a tatuagem, quando você... É que hoje eu tô com esse braço fechado, mas senão eu mostrava. Eu tenho até um símbolo que eu não sabia da maçonaria, e eu fiz aqui atrás. E onde eu passava, pastor, o pessoal falava assim, Irmandade, e me cumprimentava e eu nem sabia. E quando eu estudei, porque para me ter propriedade no que eu falo, eu tenho que estudar todas as religiões. Maçom, Rosa Cruz e assim você vai indo. Candomblé, Umbanda, Quimbanda. E eu entendi que eu abri uma porta quando eu fiz aquele símbolo.
E quando a minha pastora veio, ela me ensinou que tem que passar o óleo, né, ungido, sobre a tatuagem, orando e falando: eu, Thalita, renuncio todas as portas que eu abri, eu fecho no mundo espiritual e a partir de agora, isso aqui passa a ser somente um desenho, não tem mais portal para esses demônios atuar na minha vida. É esse o processo da tatuagem. Eu já vi falar, e também até o pastor que nós comentamos, o apóstolo, eu vi ele também falando isso, e eu vou até falar de um caso de uma pessoa falar, eu separei de uma mulher ou de um homem, vamos dizer assim, faz 20 anos, mas eu nunca esqueci ela. Já estou em outro relacionamento, mas eu ainda estou ligado e eu vi esse apóstolo também falando isso, desligamento de alma. Qual o seu pensamento disso, se existe ou não existe? Sim. Ou e porque essa pessoa não consegue desgrudar, mesmo não fez tatuagem, né? Não fez tatuagem nem nada, mas não consegue esquecer o primeiro relacionamento ou o segundo. Sim. Existe 2 pactos no mundo espiritual. Um é o laço de alma, que é o beijo. Tudo que tem beijo, suor, isso aqui é porta, tá? A saliva já é um contato que a pessoa tem, o sêmen. E quando você beija alguém, você tem um laço. Você está emaranhado no mundo espiritual. Quando você faz um pacto, é pior, que é o ato sexual. Aí todos os demônios que estão na vida daquela pessoa começam a ser transferidos para a sua. E vou dar outro exemplo que vai abrir a visão de muitas pessoas que estão passando por isso hoje. Vamos supor que a pessoa foi para balada, né? Conheceu um rapaz e dormiu com aquele rapaz. Pronto, até então tá tudo bem. Só que aquele rapaz, um dia antes, ele dormiu com um homem. É aquele famoso Gillette. E ele gosta de homem e de mulher. E aí dormiu com aquele homem, os demônios da área do homossexualismo transferiu para essa mulher. Essa mulher agora não apresenta nada, pastor. Mas quando ela tem um filho, que ela gerou uma família debaixo da aliança de Deus, o filho apresenta trejeito. E ela não entende, porque só o Espírito Santo revela isso, porque o homem não falou. Então lá atrás tem o que? Um altar que ela levantou. Por isso tem que fazer a quebra dos laços e pactos. E como é isso? Desligando da família, que são as confissões de renúncia, arrependimento. Se você não se arrepender, não muda nada. O processo da libertação é reconhecer o erro, pedir perdão e não errar mais. Porque, como eu falei, não adianta eu vir aqui agora e orar. Vou dar um exemplo, pelo senhor, e desligar. Só que o senhor não tem conhecimento, pastor. Amanhã o senhor vai abrir as mesmas portas. Aí a Bíblia fala o quê? Que de 7, né, sai um, vem 7 pior. E eu vou entregar uma chave aqui, acho que o senhor vai gostar, não sei se o senhor já sabe. O número 7, ele é profético na Bíblia. Tanto para as bênçãos do Senhor, quanto para demônio, que fala de 7 demônios. Por que Deus falou 7 demônios? Porque nós carregamos os 7 Espíritos de Deus, que simboliza um na plenitude, que é o Espírito Santo. Nós carregamos um castiçal aqui, as 7 tochas. Ali, quando você peca, vai apagando uma tocha. Quando você pecou de novo, apagou a segunda tocha. Quando você errou muito, apagou-se todas. O Espírito Santo faz o quê? Se entristeceu. Ele sai dali de dentro. E aí o profético entra da Bíblia. 7 demônios entram e fazem... Eles acoplam ali nos castiçais. Então não é mais o Espírito Santo. Então isso são chaves que vai virar a mente de muitas pessoas. Porque às vezes você pode ter um sonho profético e não entender. E Deus está te mostrando algo no mundo espiritual que vem ali. E a Bíblia tem muitos códigos que a gente precisa ter muito discernimento de espírito para entender esse mapa do tesouro. Eu acho, pastor, eu gosto de falar isso, que um problema que tem na igreja, que o povo você falou agora há pouco, né, o preguiçoso. A pessoa não quer ler a Bíblia, muitos não pegam a Bíblia, não quer orar, não tem vida de oração, não faz nada, não jejua, e aí ele quer que alguém resolva o problema dele. Não sei se alguém procura você e fala assim, ó, resolve meu problema, mas ele não faz nada. Muito. E tem jeito de ajudar uma pessoa que não faz nada no espiritual, a pessoa não quer orar, tem uma vida de oração que não ora, não lê a Bíblia, não jejua e quer falar, minha vida está tudo destruída, eu quero que você, ele fala assim, eu quero que você melhore.
Transferindo os problemas dele pra gente, né? Não, vou falar pra vocês, não tem um princípio, o princípio de Deus é você conhecer, como eu falei, entender o problema. Nós podemos orar, podemos fazer campanha, vai ser um analgésico para o senhor entender do problema. Por um tempo vai fazer efeito. Como os psicólogos, quando entram nas nossas vidas, eles trazem o quê? Um analgésico. Muitas feridas, só Jesus que cura. A Bíblia diz, lançai tudo em mim, né? A ansiedade. Então, assim, são pessoas que foram capacitadas para ver o seu problema. Mas quem te cura é Jesus Cristo, não tem outro. Não adianta, a gente não pode colocar expectativa em pessoas. E eu ensino para eles. Quando eu vejo muito meu WhatsApp ali pedindo oração, pastor, eu vou ser sincero, eu até passo um pouco. Eu falo assim, não, eu preciso que essas pessoas aprendam o que é autoridade espiritual. Não adianta a gente ficar pegando todas as batalhas que a gente não vai conseguir. Não vai conseguir ajudar todo mundo. Então, eu dentro do meu ministério hoje, eu levanto líderes libertadores para eles apresentarem o que eles já aprendeu para essas pessoas, para elas pararem de ser dependentes de outra pessoa e ter autoridade.